Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida nessa hora. Nós louvamos ao nosso Deus por mais um tempo juntos, mais uma semana que se passou e mais uma oportunidade que Deus nos dá de podermos estar juntos para cultuar o nosso Deus, para celebrar o grande Senhor, o grande Rei das nossas vidas. E eu gostaria de começar este momento de culto de celebração lendo uma porção da Palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 100, um salmo que tem apenas 5 versos, mas que nos traz uma palavra preciosa para esse momento que vamos ter aqui nesse tempo de culto e celebração ao Senhor. O Salmo 100 nos diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Há um convite à celebração de Deus. É um convite não apenas a mim e a você, mas a toda a terra, a toda a criação, de que todos prestem culto ao Senhor com alegria. E é isso que nós queremos fazer nesta hora, trazendo à nossa memória a grandiosidade de Deus, reconhecendo, como diz o Salmo aqui, que Ele é o nosso Deus, que Ele nos fez, nós somos dele, somos o seu povo, somos as ovelhas do seu pastoreio, somos cuidados por ele. Tendo isso em mente, louvem ao Senhor. O texto diz que o Senhor é bom e que o amor leal do Senhor, o amor da aliança de Deus permanece para todos sempre, de geração em geração. E é isso que deve conduzir o nosso espírito, o nosso ânimo, a nossa fé à adoração ao Senhor. Vamos fazer isso nessa hora, vamos louvar o nosso Deus com canções, vamos bendizer ao nosso Deus, dando o nosso tempo na presença dele e principalmente ouvindo a sua palavra. Convido você a fazer isso comigo nessa hora, tendo o seu coração disponível e disposto na presença do Senhor. Vamos orar nesse momento, dando início então a este culto de adoração e celebração ao nosso Deus, e logo após a nossa oração nós cantaremos e louvaremos o Senhor através de uma canção com o grupo de louvor. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos reunidos neste tempo oportuno, através desta ferramenta, ó Deus querido, que o Senhor nos concede para que a gente tenha este contato, mesmo à distância, a gente possa se ver, compartilhar a Tua palavra e estarmos juntos com o propósito de Te cultuar, de Te adorar e Te bendizer. Senhor, que assim como o salmista nos disse nesse momento, que nós possamos nos alegrar na Tua presença, que nós possamos cultuar o Senhor com alegria, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor fez de nós seu povo, o Senhor fez de nós o seu rebanho, a sua propriedade, o Senhor tem cuidado das nossas vidas em todos os momentos. Que isso, ó Deus, possa trazer a nós um ânimo novo, um vigor novo, uma alegria nova. Saber que o Senhor é bom e que o amor leal do Senhor, o amor da aliança que o Senhor fez permanece, que isso, ó Deus, possa nos trazer segurança de que não há Deus que se compare ao Senhor e que por isso, ó Deus, estamos seguros nas Tuas mãos. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, e é isso que nós queremos nessa hora, cultuar a Ti, que o Senhor mova o Teu Espírito em nós, para que nada seja obstáculo, ó Deus, para que nada venha atrapalhar com que possamos compreender a Tua santa palavra. Assim nós oramos, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor e Te louvando, e Te bendizendo, e Te agradecendo. Assim o fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com uma canção juntamente com o grupo de louvor. Senhor, a minha prece
É bom louvar ao nosso Deus, é bom declarar ao Senhor as suas maravilhas, declarar ao Senhor quem Ele é. É bom saber que somos amados por Deus, é bom saber que nós temos essa comunhão com o Senhor. Comunhão esta que Jesus Cristo tornou possível quando entregou a sua vida no Calvário, quando derramou seu precioso sangue na cruz, e diz a palavra que Ele abriu um novo e vivo caminho e que nós podemos, através dele, nos achegarmos à presença de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Que esse louvor esteja sempre no seu coração e nos seus lábios. Eu convido você, então, nessa hora, a nós olharmos para a palavra de Deus, para a nossa meditação, que será feita nesse momento, e eu convido você a acompanhar a leitura do texto bíblico. Ele se encontra na primeira carta de João, em 1 João, no capítulo 1, e nós vamos ler do verso 5 ao verso número 10. Peço que você acompanhe a leitura que vai ser exposta aí para você. E nos diz assim a palavra de Deus: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos dê compreensão desta palavra santa e bendita nesta hora. Na década de 80 ou 90, não me recordo bem agora, mas eu me lembro que nessa época havia uma propaganda de um biscoito ou de uma bolacha, aí, cada um chama do jeito que achar melhor, e a marca dessa bolacha era Tostines. E a pergunta que se fazia nesse comercial era: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E eu achava interessante, eu me lembro disso, porque logo depois eles passavam sempre pequenos vídeos de 16 segundos, 17 segundos nessas propagandas. Né? Eu me lembro de um que tinha um guru, um sábio sentado no topo de um monte e alguém escalando aquele monte com toda dificuldade, e ele perguntava: mestre, me ajude a entender, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? E o mestre lá mandava um raio do céu sobre ele e torrava ele, né? E a pergunta era: qual será o segredo de Tostines? Mas eu estou levantando essa questão, apesar de ser simples assim, eu me lembrei disso porque isso me trazia a questão de questionamentos, né, de perguntas, né? Era tipo um paradoxo, vamos dizer assim, né, que surge nessas perguntas assim. E pensando nisso, paradoxo, nessa palavra, nessa ideia de paradoxo é uma figura de linguagem que traz a ideia de contraste ou de contradição a uma regra, a uma crença ou a uma opinião já estabelecida. E quando eu penso nisso, e quando a gente olha para a nossa vida, a gente vai perceber que paradoxos fazem parte da vida da gente. Por exemplo, 2 exemplos para mostrar um pouco disso. Há o paradoxo da eterna juventude, né, de que todo mundo quer viver muito tempo, mas ninguém quer envelhecer. Não é? É por isso que as empresas de estética hoje estão ganhando rios de dinheiro, a indústria fitness, né? Justamente por essa ideia. Mas um aspecto negativo também dessa ideia do paradoxo, né, dos contrastes e contradições, é a ideia de pessoas que dizem que amam e por amor são violentos ou por amor permitem a violência. Né? Então, veja como é estranho esses tipos de pensamento, né? essas realidades. No entanto, essa ideia de ideias contrastantes e contraditórias, elas estão presentes o tempo todo na vida da gente, ok? Mas a nossa relação com Deus, ela também passa, de certa forma, por isso. Porque nós dizemos amar a Deus, mas nós queremos continuar vivendo a mesma velha vida anterior que tínhamos antes de conhecer ao Senhor. De certa forma, isso também se torna um paradoxo.
Pensando nisso, o próprio Jesus, ele apresentou um dos maiores paradoxos da vida quando ele disse assim, quem quiser viver tem que morrer. E quem quiser morrer, e quem morrer vai viver. Né? Onde é que Jesus disse isso? Ele disse isso lá no Evangelho de João, no capítulo 11, né, verso 25 e 26, quando ele está ali com Lázaro, né, que Lázaro havia morrido, ele diz assim, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. É sobre isso que esse texto está nos mostrando, esse texto que nós lemos está nos mostrando. É sobre isso que João está orientando aqueles cristãos daquele tempo. João inicia sua carta, a primeira carta de João, falando exatamente sobre Jesus e a mensagem de Jesus como o verbo da vida e como a própria vida eterna. João vai testificar aqui que ele está dizendo também que os demais apóstolos viram Jesus, ouviram de Jesus e tocaram em Jesus. Ou seja, viram Jesus em carne e osso também depois da sua própria ressurreição, em seu corpo glorificado. E por isso, então, eles proclamam Jesus como o verbo da vida. E João faz isso porque ele tem diante de si um grande problema que tinha que combater naquele momento, o falso ensino dos gnósticos ou do gnosticismo. E o falso ensino do gnosticismo mentia em relação à humanidade e à divindade de Jesus Cristo. Não havia possibilidade. Diziam que o Jesus histórico é diferente do Cristo divino. E eles também mentiam em relação ao pecado na vida. Eles diziam que era possível amar a Deus e continuar vivendo uma vida de pecado. Veja, diante disso, então, João vai mostrar que é impossível haver essa suposta comunhão entre Deus e o pecado ao mesmo tempo. Essas realidades elas são opostas e nisso está a ideia do paradoxo, né? De ideias contrárias, contraditórias, enfim. E somente o Evangelho, é isso que João vai mostrar, que somente o Evangelho, que é o próprio Cristo, é que desfaz essa dualidade, essa contrariedade, né? E nos faz experimentar uma nova vida que o verbo da vida traz a nós. Portanto, pensando nisso, tendo essa ideia como pano de fundo, eu queria meditar com vocês nessa hora, dentro desse tema, dentro desse texto, sobre o seguinte tema, o paradoxo do Evangelho de Jesus Cristo. E a ideia de falar sobre o paradoxo do Evangelho de Jesus Cristo não é que ele é contraditório, mas é a ideia do paradoxo a partir daquilo que Jesus Cristo ensina em relação àquilo que os falsos mestres e os falsos ensinos estavam trazendo naquele momento. E o primeiro ponto que eu quero destacar nesta mensagem é que o Evangelho de Jesus Cristo revela que Deus é luz. A palavra do nosso Deus diz assim, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João já está respondendo aqui a respeito desse problema seríssimo do falso ensino que o gnosticismo trazia. João aqui ele está trazendo a respeito da santa natureza de Deus. E João vai mostrar isso de 3 maneiras aqui para a gente. A primeira delas é que a mensagem sobre a natureza de Deus, ela vinha do próprio Cristo. O próprio Cristo falou sobre isso. Ele fala assim, a mensagem que da parte dele temos ouvido. Essa verdade, irmãos, ela nunca chegaria a nós como fruto do conhecimento humano, ou como fruto das meras percepções humanas. O que João quer mostrar para nós é que o ser humano jamais, por si mesmo, procuraria Deus, procuraria conhecer a Deus. É por isso que João está dizendo que essa mensagem que ele está trazendo não é uma mensagem própria dele, mas é uma mensagem que ele recebeu de Jesus Cristo. Jesus Cristo traz essa verdade à humanidade. E a gente precisa entender que um dos propósitos da autorrevelação de Deus é se tornar conhecido, é se fazer conhecido. Deus quer que nós saibamos a respeito da sua pessoa, Deus quer que nós saibamos a respeito da sua natureza, da sua vontade, da vontade de Deus para as nossas vidas, dos propósitos que Deus tem para a vida do seu povo. Deus quer que nós saibamos a respeito da sua natureza, dos seus atributos. E como é que Deus faz isso? Ele faz de várias formas, mas aqui João mostra que Jesus Cristo ele é o rosto de Deus para a vida da humanidade.
É Deus vindo ao encontro do homem através de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente em Colossenses capítulo 1, verso 15, quando ele diz assim que Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível. Veja, ele é a imagem, ele é o rosto, ele é a representação clara de Deus. O apóstolo João, ele vai falar sobre isso também lá no seu evangelho, no capítulo 1, do verso 10 ao verso 14, quando ele diz assim: o verbo estava no mundo, ou seja, a palavra encarnada estava no mundo. Ele veio para o que era seu. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que Paulo diz e o que João acaba de dizer aqui é que Jesus Cristo, ele é a revelação do próprio Deus. Entenda, jamais haveria qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de descoberta sobre Deus. Nos seria impossível adentrar esta realidade sublime sem que Deus quisesse revelar a minha vida e a sua vida, sem que Deus quisesse se tornar conhecido. Isso é extremamente importante. É isso que João está mostrando aqui, que essa mensagem de que Deus é luz e de que não há nele treva alguma, ele só pôde saber disso porque Jesus Cristo é a encarnação do próprio Deus. E ele vai mostrar para nós aqui exatamente que esta mensagem vinha de Jesus Cristo. É da natureza de Deus se revelar. E Deus faz isso desde o início. Deus se revelou no Éden. A Bíblia diz que Deus andava pelo Éden. Deus se revelou de forma não verbal, vamos dizer assim, pela própria criação. O Salmo 19, verso 4, fala assim: não há linguagem, nem há palavras, e não se ouve nenhum som. Ou seja, a criação não fala, a criação não verbaliza, mas ela cumpre o seu objetivo de testemunhar sobre a existência de um Criador. Deus se manifestou, se revelou através da consciência humana. Todos os homens sobre a face da terra, todos têm a consciência do certo e do errado. Todos. E essa consciência, ela só é possível, esse entendimento só é possível porque todo ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus. Nisso está a imagem e semelhança de Deus no ser humano. O pecado afetou isso é verdade. Mas esse pecado, quando entra no mundo, ele não destrói, ele não anula, ele não dissipa por completo essa imagem e semelhança no ser humano. Veja, Deus o tempo todo está se revelando, se revela no início no Éden, se revela através da criação, se revela na consciência do ser humano, mas Deus também se revelou de maneira verbal, de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Olha, Deus se revelando ao ser humano de diversas formas, de diversas maneiras, através da consciência humana. Deus se revelou no Velho Testamento através de anjos. Anjos aparecem para pessoas e trazem mensagens de Deus. Deus se revelou através dos profetas, da mensagem dos profetas. Deus se revelou através da própria Escritura, a palavra de Deus, a vontade escrita de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas o ápice da revelação verbal de Deus está em seu Filho Jesus Cristo. E Hebreus capítulo 10 diz que é por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho para que a gente possa se achegar diante do Senhor. E ele diz, portanto, nos aproximemos com um coração sincero e com plena convicção de fé. A revelação de Deus era a mensagem de Jesus. A revelação de Deus era a mensagem sobre a natureza de Deus, foi a mensagem que os próprios apóstolos ensinaram. O verso 5 fala a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Essa era a mensagem que os apóstolos pregavam. A mensagem que eles ouviram direto de Jesus, a respeito de Deus, da revelação de Deus, de quem Deus era. Essa mensagem, os apóstolos se preocuparam em ensinar, em passar à frente.
Os apóstolos que atestaram a verdade sobre Jesus e o que segue ao atestar isso é a proclamação. Os apóstolos anunciam, os apóstolos falam a respeito da verdade de Deus. Quando os apóstolos são, lá em Atos capítulo 4, verso 18 a 20, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, eles são convidados, digamos assim, a não anunciarem o Evangelho, a pararem de pregar a respeito desse Cristo que veio, morreu e ressuscitou. E a resposta que eles dão àqueles líderes religiosos é a seguinte: então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Essa era a mensagem dos apóstolos sobre Deus, sobre quem Deus era, sobre o que Deus estava fazendo através do seu Filho Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, verso 42, quando a igreja começa a nascer, a igreja primitiva, a igreja nascente começa a tomar forma ali, eles pregavam, e o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos não era outra senão o Cristo que veio em nome de Deus, o Cristo de Deus, o Verbo da vida. Era esse ensino que sustentava a fé da igreja nascente. E era isso que eles falavam. O apóstolo Paulo se preocupava com isso quando ele questiona a igreja dos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 1, por que eles estavam deixando o evangelho? Por que eles estavam andando atrás de um outro evangelho que não o evangelho que ele tinha ensinado? O evangelho de Cristo, do Cristo ressurreto, de Deus se revelando à humanidade através de Jesus, de Deus perdoando o homem através do sacrifício de Jesus. Por que é que eles estavam abandonando isso? E Paulo diz, mesmo que um anjo vindo do céu vos anuncie um evangelho que vá além deste que eu tenho anunciado, que seja maldito. Veja, os apóstolos se preocuparam em ensinar esta mensagem, a mensagem a respeito da natureza de Deus, da natureza santa de Deus. Mas também a mensagem sobre a natureza de Deus foi revelada a nós. Deus é luz. A mensagem é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Portanto, se não há nele treva nenhuma, nós precisamos entender que não existe comunhão entre o Pai e o Filho e o pecado. Não existe comunhão com o Pai e com o Filho, senão por essa gloriosa verdade. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que João está afirmando aqui é a respeito da totalidade de Deus, da totalidade da sua pureza moral, da plenitude do seu ser, da sua perfeição em todas as suas áreas, da sua incontestável verdade. O que João está mostrando aqui é a totalidade da grandeza de Deus, da onisciência de Deus, da justiça de Deus. É isso que João está dizendo aqui. Mas veja como é fantástico a palavra de Deus, porque a Bíblia declara a respeito dessas verdades extremamente profundas sobre Deus, usando 3 palavras só. Em João 4:24, quando Jesus está com a mulher samaritana, ele diz ali que Deus é Espírito. Jesus está se referindo à sua natureza essencial, a natureza essencial de Deus. Em 1 João capítulo 4, verso 8, mais uma vez, Deus é amor. E aqui João está mostrando a respeito da sua revelação na obra redentora. E por fim, lá em 1 João 1,5, ele está dizendo aqui, Deus é luz, em sua autorrevelação e aos homens em trevas. É isso. Veja, através de coisas tão simples, se revela a grandeza de Deus, a totalidade de Deus. Há um comentarista chamado Simon Kistemaker, e ele diz o seguinte a respeito desta porção, né, de que Deus é luz. Ele diz assim, Deus não é uma luz em meio a muitas outras luzes. Ele não é o portador da luz. A luz não é uma das características de Deus, mas Ele é luz. E embora Ele tenha criado a luz, Ele mesmo é luz não criada. Além disso, a luz de Deus é visível em Jesus, que disse, eu sou a luz do mundo. O próprio credo niceno diz que Jesus é Deus de Deus e é luz de luz. O que significa isso? O que significa ser luz na natureza de Deus? Significa a sua autorrevelação.
Luz significa se revelar. Onde a luz está, todos precisam vê-la. A luz não pode ser escondida, a luz não pode ser colocada em um lugar onde ninguém pode vê-la. A palavra de Deus diz que a luz é como a cidade no topo da montanha. Ser luz significa que a natureza de Deus ser absolutamente perfeita em suas manifestações e seus atributos morais. Não há mancha em Deus, não há falha, não há dúvidas, não há contradições, não há mentiras, não há imperfeições em Deus. Significa ser pleno no seu ser. Deus não pode ser mais ou menos. Deus é. Deus ele é completo. Deus compreende cada microespaço do mundo, do universo, e como já dizem alguns estudiosos aí, do multiverso, porque não existe apenas a Via Láctea como universo, existem outras galáxias por aí. Deus está lá. Deus é completo em qualquer de todos os lugares que Ele está. É isso que significa ser luz. Ser luz na natureza de Deus significa ser onisciente. Que nada pode ficar oculto diante da presença de Deus. O Salmo 139 vai nos dizer isso. Que diante dos olhos de Deus, da capacidade de Deus, da consciência de Deus, da sabedoria de Deus, luz e trevas são a mesma coisa. De que não há lugar onde Deus não esteja e de que nada e nem ninguém pode se esconder de Deus. Ser luz na natureza de Deus significa não haver nele treva nenhuma. Por isso é impossível ter comunhão com esse Deus que é luz se a gente vive nas trevas. O próprio Deus não tem relacionamento nenhum com as trevas. É incompatível haver comunhão entre luz e trevas. E isso também tem a ver com a própria justiça de Deus. Porque a luz de Deus traz às claras, revela o mal, revela a maldade, traz a verdade, traz à luz a verdade. Mas também luz tem a ver com o perdão do Senhor. Com isso, João quer mostrar a inconsistência do ensino gnóstico, de que é possível manter comunhão com esse Deus, desde que haja mudança de vida. É possível ter comunhão com o Senhor, desde que a nossa vida seja transformada. E por que essa mudança? Isso nos leva ao segundo ponto. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele revela que nós somos pecadores. O Evangelho de Jesus Cristo revela que nós somos pecadores. Verso 6, verso 8 e o verso 10 nos diz assim, preste atenção em 3 frases que se destacam aí. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O Evangelho de Jesus Cristo revela que nós somos pecadores. E aí, através dessas 3 frases, ele vai destacar para a gente 3 aspectos muito importantes. O primeiro é que a nossa natureza pecaminosa nos leva, sim, a viver a mentira. Nós mentimos. Mentimos para os outros. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Não praticamos a verdade. O que João quer dizer é que a verdade sobre Deus tem implicações práticas na vida da gente. O conhecimento de Deus tem que passar, tem que afetar diretamente, completamente a vida da gente. Dizer que a gente conhece Deus, tem conhecimento de Deus, mas a nossa vida não sofre nenhum tipo de alteração significativa, é mentira. Não é possível conhecer a Deus teoricamente só. Você pode ter um conhecimento apenas cognitivo e intelectual, não de Deus, mas da Escritura, por exemplo. Você pode ser um estudioso da Escritura, mas isso não tem a ver com relação com Deus. Isso não é relacionamento com Ele. O ensino gnóstico dizia que, em relação ao pecado, o pecado ele era parte de uma realidade externa. Era algo da matéria, né? Era mundano, não era espiritual, não era interno. Entende? Não tinha a ver com a nossa espiritualidade, tinha a ver com essa questão carnal, de matéria. É por isso que eles negavam, eles diziam que o Cristo histórico não é o mesmo Cristo, o Jesus histórico não é o Cristo divino. Porque não poderia jamais alguém divino habitar um corpo, uma matéria imperfeita. Eles diziam que era
totalmente compatível. Agora preste atenção, não é exatamente isso que a gente está vivendo, a gente vê hoje em dia. Era totalmente compatível amar a Deus e não se preocupar com o próximo. Era totalmente compatível dizer amar a Deus e viver uma vida de pecado. Sabe por que eles diziam isso? Porque eles faziam essa dicotomia, essa separação entre matéria e espírito e diziam assim, bom, eu posso até viver, o meu corpo, a matéria pode viver até uma vida de pecado, porque quando eu morrer esse corpo vai ser destruído. Mas o meu espírito não, ele é elevado, o meu espírito vai voltar para Deus. Veja que incoerência é o ensinamento que havia naquele tempo. E apesar da gente não ver hoje ensinamentos gnósticos, essa realidade é muito presente. A gente precisa entender que todo ser humano já nasce com uma predisposição natural para caminhar para longe de Deus. Todo ser humano já tem em si um tipo de rejeição a qualquer tipo de conhecimento que Deus revela sobre si. O pecado está em nós. Davi disse isso no Salmo 51, verso 5, quando ele fala que ele nasceu em pecado. E em pecado sua mãe o havia concebido. Portanto, viver em mentira, e é isso que João está dizendo aqui, viver em mentira, ter uma vida falsa, é característica de pecado. É característica do próprio Satanás. A Bíblia diz que ele é enganador, que ele é o pai da mentira. João 8,44 diz isso. Esses tempos atrás eu li uma frase na internet que achei interessante. Ela disse assim, olha, não se preocupem quando as pessoas falarem mal de você. Na verdade, você é pior do que elas imaginam. E tem toda razão. A gente fica magoadinho, chateadinho quando as pessoas falam mal da gente porque a gente acha que tem uma justiça própria. Mas no final das contas isso é verdade, nós somos pior do que a gente imagina. É impossível, irmãos, viver em pecado, viver numa falsidade de vida e querer ter comunhão com Deus ou com qualquer pessoa que seja, preste atenção nisso. Não é possível ter comunhão com Deus e ter comunhão com ninguém em pecado. Todos os nossos relacionamentos são afetados. O pecado ele nos leva a viver um tipo de identidade ou de imagem que visa fazer as pessoas nos admirarem por uma imagem que a gente cria e não por aquilo que de fato a gente é. Não é por acaso que quantas vezes nós somos surpreendidos pela notícia de alguém que a gente tinha em alta consideração, em alto respeito por causa da vida íntegra que vivia e de repente ela revela um lado horrível, de repente ela revela um mal na vida dela ou ser mau caráter. A gente vive escondendo coisas o tempo todo. Aliás, esconder coisas, esconder nossa real condição faz parte da característica do pecado. Foi assim que Adão fez. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi esconder-se de Deus. Ele queria esconder a sua aparência de Deus. Você já percebeu como os heróis sempre têm uma identidade secreta? Por que eles têm uma identidade secreta? Porque eles sempre querem esconder as suas fraquezas. Eles não querem que as suas fraquezas sejam descobertas. Todos nós, em algum momento, nós usamos máscaras. E se você disser para mim agora que não é assim, você já está colocando uma. Você já está sendo mentiroso. Todos nós vendemos a imagem melhor do que nós realmente somos. Percebe? Não existe forma, é isso que João está dizendo, é isso que o Evangelho nos mostra, que não existe condição da gente ter comunhão com Deus e com qualquer pessoa que for, se nós vivemos em pecado. Aplique essa verdade ao seu relacionamento familiar. Nenhum de nós pode escapar principalmente dos olhos investigativos do nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, quando Samuel vai escolher ali o novo rei de Israel e ele tem diante de si o irmão mais velho de Davi, que era um guerreiro, Samuel achava que era aquele rapaz, aquele homem. Mas Deus diz para Samuel assim, porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Salmo 139, verso 1, verso 23 e verso 24 também nos diz algo muito importante. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós não podemos escapar dos olhos investigativos de Deus. A palavra de Deus, a vontade de Deus, ela revela quem nós somos. É isso que Hebreus diz para nós. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. A palavra de Deus é viva e eficaz
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Entenda uma coisa, a gente precisa aprender que a nossa natureza pecaminosa, ela nos leva a viver uma vida de mentira, a viver em mentira. Mas mesmo a nossa própria mentira, ela não passa despercebida diante dos olhos do Senhor. Mas a segunda coisa é que a nossa natureza pecaminosa nos leva, além de mentir para nós mesmos, para os outros, faz com que a gente minta para a gente mesmo. O verso 8 fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E esse é o grande perigo, irmãos, do pecado. Porque o perigo do pecado é nos levar ao auto-engano. O perigo do pecado é nos levar a acreditar que nós não somos tão maus como nós dizemos que nós não somos tão maus quando de fato nós somos. O engano do pecado é fazer com que você acredite, com que eu acredite, que está tudo bem na nossa vida, que está tudo bem com a gente, com Deus, que está tudo tranquilo, está tudo resolvido, está tudo certo. Tentar enganar os outros é muito grave, mas tentar enganar a nós mesmos é no mínimo loucura. Por isso que alguém já disse que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E a Escritura, ela tem essa capacidade de nos colocar diante do espelho, para que a gente possa nos olhar diante do espelho, mas não olhar apenas a nossa aparência, olhar o nosso interior. A Escritura revela quem nós somos. Cuidado, muito cuidado com o pecado. Ele cega a gente. Ele cega a gente diante de Deus, cega a gente diante dos outros, cega a gente diante de nós mesmos, faz a gente viver uma mentira para os outros, para nós e para Deus. Isso é tão sério que ali em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus revela a João uma carta ou a escritura para que ele mande aquela revelação, aquela palavra para a igreja de Sardes, ele diz assim: conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Ou seja, a igreja de Sardes olhava para si mesma e achava que estava tudo bem. Achava que era uma igreja viva, que estava tudo em paz com o Senhor, mas Deus diz para ela, Jesus diz para ela, através daquela mensagem que o Senhor manda através de João: você está morta. Veja, o pecado nos faz viver uma vida de mentira para os outros. O pecado nos faz viver uma vida de mentira para a gente mesmo. Você precisa se olhar no espelho, se chegar diante do espelho e entender que talvez aquela imagem que você vê ali não seja quem você pensa que é. E quem faz isso é Deus mostrando para a gente que somos pecadores, que Deus é luz, não há nele treva nenhuma, mas nós somos pecadores. Se dissermos, veja quantas vezes ele repete isso, se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Lá em Mateus, capítulo 7, verso 21 e verso 22, Jesus vai condenar a falsa religiosidade. E veja o que ele diz ali. Ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres em seu nome? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Quando eu olho para isso, eu me lembro dessa nefasta teologia que nós temos tido hoje em dia, chamada teologia do coach. Ela é nefasta, ela é diabólica, porque ela é uma teologia do auto-engano. Ela é um falso ensino, porque essa teologia, ela exalta o humanismo no homem. Ela coloca o homem no centro, ela lhe dá um valor, ela dá um poder que o homem não tem. E tem muita gente acreditando nisso. Tem muito crente caindo nessa lábia. Mas sabe aquela história assim de que tudo que é ruim pode ficar pior? É isso que o texto mostra para nós. A nossa natureza pecaminosa nos leva a mentir para os outros, a nossa natureza pecaminosa nos leva a mentir para nós mesmos, mas a nossa natureza pecaminosa nos leva a mentir para Deus e fazer de Deus um mentiroso. O texto diz assim: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso.
Irmão, se já não bastasse a gente enganar os outros, se já não bastasse a gente enganar a gente mesmo, vivendo uma vida que nós não temos, que nós não somos aquilo, nós ainda fazemos Deus alguém mentiroso. Quando a gente não assume que a gente é pecador, quando a gente não assume que nós somos falhos, nós estamos acusando Deus de mentiroso e de criminoso. Por quê? Porque Deus diz que nós somos pecadores, porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, e por causa disso Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz. Para morrer na cruz pela minha vida e para a sua vida, para que a gente possa ser perdoado e salvo. Você está entendendo quando você não se acha tão pecador assim? Você mente para os outros, você mente para si mesmo e você chama Deus de mentiroso. Percebe a progressão do pecado? Mentimos, enganamos e blasfemamos. Porque é isso que o texto está mostrando para a gente. Você percebe o que João está querendo mostrar para nós? O paradoxo? O ensino gnóstico dizia, não tem problema você ser pecador e você ter comunhão com Deus. Jesus Cristo está dizendo o contrário. O paradoxo da mensagem de Cristo, do Evangelho, é Deus é luz e não há nele treva alguma. A mensagem do Evangelho diz assim, nós somos pecadores. O paradoxo do Evangelho está em João mostrar que em Cristo nós não precisamos viver essas contrariedades. Luz versus pecado. Mas que em Cristo há misericórdia e a graça para nós. E isso nos leva, então, ao último ponto desta mensagem, onde a mensagem de Jesus Cristo revela que somente Jesus pode restaurar-nos à verdadeira comunhão. Verso 7 e verso 9 diz assim, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somente o que Deus fez através de Jesus Cristo pode mudar a nossa vida e pode restaurar a nossa relação, antes de qualquer coisa, com Deus, com a gente mesmo e com o próximo, pela nova identidade que Jesus nos dá em seu sangue. O que nós aprendemos com isso é que, primeiro, andar na luz de Deus é a única maneira de se estabelecer comunhão real. Comunhão real com o Pai, com o Filho, mas também conosco, uns com os outros. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É isso que está dizendo aqui. Como isso afetaria completamente a nossa relação, por exemplo, em casa? Sabe, não tem como ter comunhão real, verdadeira, entre marido e mulher, se a gente anda nas trevas. Por que existe um grande número, um grande índice sendo mostrado aí de vida secreta, de homens casados nas redes sociais? O consumo de pornografia nas redes sociais tem aumentado assustadoramente. Sabe por quê? Porque estes homens estão nas trevas. E eles querem trazer para dentro da sua casa aquilo que é diabólico, aquilo que é demoníaco. Mas o texto está dizendo, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Entenda, enquanto eu vivo nas trevas, eu não posso ter comunhão com a minha esposa. Enquanto eu vivo nas trevas, você mulher não pode ter comunhão com o seu marido. Enquanto vivermos nas trevas, não existe casamento que suporte uma vida assim. E você pode aplicar isso a qualquer aspecto da sua vida, seja a sua relação conjugal, seja a relação com seus filhos, seja na igreja, seja no trabalho, seja nas amizades que você tem, seja na maneira como você se comporta quando ninguém está vendo. Veja como andar na luz, estar na luz, santidade, santificação, muda a vida da gente, muda a relação da gente. Andar na luz é a única maneira que se tem para se estabelecer uma comunhão real.
Veja, nós precisamos das virtudes do Espírito Santo, nós precisamos de uma nova mentalidade, nós precisamos de novos valores, os valores do reino de Deus aplicado em nós. Quando nós somos escravos do pecado, servos de Satanás, nós não temos domínio sobre nós mesmos, nós estamos escravos do poder e do domínio do pecado. Mas quando Jesus Cristo nos transforma, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Quando Jesus Cristo entra na nossa história, você agora, pelo Espírito Santo de Deus, tem a condição de escolher pecar ou não pecar. A Bíblia fala de domínio próprio. Antes você não tem domínio próprio, você é levado. Para onde o pecado quer que você vá, você é levado. Quando o Espírito Santo entra na sua vida e você procura viver uma vida de santificação, você tem no Espírito de Deus condição de abandonar tudo isso e viver uma nova vida. Andar na luz, como diz o texto, significa não tentar enganar a mais ninguém. Não tentar enganar os outros, não tentar enganar a si mesmo, dizendo que você não tem pecado, que você é uma boa pessoa. Não tentar enganar principalmente a Deus. Mas andar na luz significa reconhecer que você sim é pecador. Que você precisa de salvação, que você precisa da graça de Jesus, do amor de Deus, da transformação que o Espírito Santo opera de dentro para fora, para que a sua vida seja nova. Andar na luz significa entender que não há comunhão fora da luz. Nas trevas não existe comunhão. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. É isso que a mensagem de Jesus Cristo nos revela, que somente Jesus pode restaurar esta verdadeira e autêntica comunhão entre nós e Deus, entre nós e o próximo. E a mensagem de Jesus nos mostra que o perdão, ele passa pela sinceridade diante de Deus. O texto diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Somente em Jesus nós podemos ser perdoados. E o perdão passa pelo confessar os pecados. Confessar significa concordar com Deus de que nós pecamos. Significa chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Porque, irmãos, todos os nossos pecados, sejam eles quais forem, eles são sempre contra Deus, sempre contra a santidade de Deus, sempre contra a luz de Deus. O problema é que nós somos hábeis em justificativas, em justificar os nossos pecados. Eu falei isso porque fulano falou aquilo. Eu agi dessa forma porque fulano agiu daquela outra forma. Eu fiz assim porque fulano fez assado. Toda ação gera uma reação. Não é assim que a gente faz? Veja como nós somos hábeis em ficar justificando os nossos erros a partir dos erros dos outros. Confessar significa, sim, reconhecer diante de Deus, primeiramente, que nós pecamos contra Ele. Confessar significa a gente dar nome ao nosso pecado. Senhor, nós pecamos. Senhor, diga assim: Senhor, eu quero confessar ao Senhor que eu falei o que não devia. Senhor, eu quero confessar ao Senhor que eu pensei o que não devia pensar. Senhor, eu quero dizer para o Senhor que, olha, realmente eu pequei porque eu fui descontrolado. Eu não consegui me controlar, não consegui me conter. Senhor, me perdoa porque eu tenho entrado nas redes sociais, na internet e vi coisas que eu não deveria ver. Senhor, me perdoa porque tudo isso que eu fiz e maculei a Tua santidade. É isso, irmãos. É isso. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, confessar significa reconhecer diante de Deus que nós pecamos contra Deus. Confessar significa dizer diante de Deus qual é o meu pecado. Confessar significa ser sincero diante de Deus, significa não usar máscaras diante de Deus, significa não querer encobrir as nossas falhas com uma camada de cera, porque essa é a ideia de sincero, de sem cera, porque antigamente se tinha aqueles jarros, aqueles vasos que eles eram originais, que eles eram vasos inteiros, que não sofreu nenhum tipo de deterioração
e eles eram vendidos por um preço, e aqueles outros vasos que tinham alguma deformidade, e eles então passava-se uma cera sobre aquele vaso para poder esconder aquela deformidade, ele tinha um outro valor. Por isso, sem cera, ou sincero, é aquela pessoa, aquele caráter que não tenta maquiar a sua falha. Nós temos que chegar diante do Senhor assim, sinceros, até porque, como nós já vimos, é impossível nós escondermos alguma coisa do Senhor, porque Deus é luz, e não há nele treva alguma, e nenhuma treva subsiste diante da luz do Senhor. E por fim, essa comunhão ela é restaurada através da justiça de Cristo, que é imputada a nós. O texto diz assim, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja o que ele está dizendo, Ele é fiel e justo. Veja, se Deus é justo mesmo, então Ele não poderia perdoar os nossos pecados. Porque se Ele é justo mesmo, Ele tinha que condenar o pecado, porque o pecado é um crime. Pensa em Deus como um juiz. Que juiz perdoa um crime? Não está nele perdoar um crime, porque um crime em si já é um fato. E o texto está dizendo que o Senhor é justo para nos perdoar. Acontece que a justiça de Deus não negligencia o seu papel de juiz, mas na justiça de Deus há também a infinita misericórdia. E Deus, sem deixar de ser um justo juiz, Ele satisfaz a sua justiça quando Ele envia Jesus Cristo para que Jesus morra na cruz do Calvário por nós, para que Jesus pague o preço no nosso lugar. O justo juiz não deixou de cumprir a lei, ela foi cumprida em Jesus. Mas porque Ele é justo, Ele não pode cobrar duas vezes pelo mesmo pecado. Ele não pode cobrar duas vezes pelo mesmo crime que já foi feito a condenação e que já foi imputado ali o que deveria ser pago, o preço dessa condenação, e que Jesus pagou. É por isso, meu irmão, minha irmã, que esse justo juiz nos perdoa, e quando Ele nos perdoa de uma vez por todas, assim, uma vez perdoados, perdoados para sempre. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é suficiente para pagar pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro, porque Cristo Jesus, o sangue de Cristo Jesus, foi suficiente para nos garantir a reconciliação com Deus e a vida eterna. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, nós somos novas criaturas pelo sangue de Jesus, nós somos filhos por adoção pelo sacrifício de Jesus, nós passamos a ter uma nova relação com Deus por causa de Jesus, nós passamos a ter uma nova maneira de viver com a gente mesmo e com as outras pessoas e com a vida como um todo por causa de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus que João apresenta. Esse é o Evangelho do Senhor. Esse Evangelho que nos ajuda a não viver nessa dualidade, nessa crise em que eu posso viver uma vida de pecado, viver de qualquer jeito. Não! Porque Deus é luz. E porque Ele é luz, a minha relação com Ele tem que ser uma relação a partir da sua luz, da sua santidade, da sua beleza. E isso é encontrado em Jesus Cristo. Concluindo esta mensagem, meu irmão, minha irmã, esse é o paradoxo do Evangelho, à luz daquilo que era o ensino agnóstico na época de João. Deus é santo, nós somos pecadores, e por isso nós não podemos ter comunhão com Ele. Mas a resposta do Evangelho é Jesus. A resposta do Evangelho é Jesus Cristo. Jesus morreu por nós, a justiça de Deus foi feita, e nós passamos de inimigos a amigos de Deus. Qual é o resultado disso? É a resolução desse paradoxo. Nós somos feitos seus filhos, nós passamos a ter paz com Deus, nos foi dada uma nova vida, nos foi dada uma nova identidade, nos foi dado novos relacionamentos, novo propósito para viver, nova vida hoje e nova vida eterna com Cristo Jesus. Este é o paradoxo do Evangelho de Jesus Cristo. Deus Santo, homens pecadores, não pode haver comunhão entre esses dois. Mas entre um Deus Santo e homens pecadores existe o sacrifício da cruz. Existe Jesus Cristo, que nos purifica os pecados, que transforma a nossa vida e que por causa disso,
o Senhor nos aceita na sua presença, para que nós vivamos uma nova vida, para que nós andemos em novidade de vida e para que o propósito da nossa existência seja a glória de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Espírito de Deus possa iluminar a sua mente e o seu coração, para que você experimente dessa nova vida e das novas relações e comunhão que esta nova vida traz a mim e a você. Eu convido você a orar nesse momento, nessa hora. Feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra maravilhosa, a palavra do Evangelho, a palavra que lemos na Tua palavra, a palavra que João traz a nós como a mensagem do Teu Filho Jesus. Ó Deus, o Senhor é um Deus santo, absolutamente santo. Em Ti não há nenhum tipo de mancha, de falha, de imperfeição. O Senhor, na Tua imensa santidade, resolveu voluntariamente se revelar a nós, homens e mulheres, pecadores, distantes do Senhor, afastados do Senhor. E quando a nossa vida ela se coloca em contraposição a essa luz do Senhor, se evidencia a nossa sujeira, se evidencia a nossa miséria, o nosso pecado. E nós não podemos ter comunhão com o Senhor porque estamos sujos pelo pecado. Mas o Senhor, porque nos ama de maneira gloriosa e incondicional, enviou o seu Filho Jesus para nos lavar com o sangue do Cordeiro, para nos remir, nos dar uma nova vida, uma nova identidade. E quando o sangue de Jesus é derramado sobre a cruz, ele simbolicamente é derramado sobre todos nós, espiritualmente é derramado sobre todos nós, aqueles que creem no seu Filho. E quando Deus Santo olha para nós, não vê mais em nós as impurezas do pecado, mas vê em nós o sangue do Cordeiro derramado sobre as nossas vidas, nos lavando, nos purificando, expiando, retirando toda a imundícia do pecado e nos tornando puros, limpos, pelos méritos de Jesus. E esse Deus santo, esse Deus que é justo, Ele olha para nós e nos perdoa, porque o preço do pecado foi pago. Jesus Cristo na cruz, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, uma nova comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, e uma nova comunhão uns com os outros a partir de uma novidade de vida, o qual nós temos que viver a partir de agora. Nós já não somos velhas criaturas, nós somos novas criaturas, novos homens e mulheres, por causa de Jesus e pela palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender isso e que o Senhor nos ajude a viver uma vida de santidade pela Tua palavra, para termos comunhão com o Senhor e assim, ó Deus, através da nossa vida, o Senhor ser glorificado e o Senhor ser conhecido. Em nome de Cristo e para a glória de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e te dê uma boa semana. Amém.